Olá pessoal, professor João Paulo, mais um vídeo aí para vocês. Hoje eu vou falar sobre o código AVC. Bom, o que é o código AVC? É um protocolo instituído, desde o serviço particular aos serviços públicos para um rápido tratamento da fase aguda do paciente que tem um início de um AVC isquêmico, tá? Então, paciente que tem uma obstrução de uma artéria cerebral que tem potencial de chance para ser trombolizado. Ele vai receber uma medicação que tem uma ação trombolítica, que vai dissolver um coágulo, de sangue que está obstruindo a artéria cerebral. E ele tem um tempo que a gente fala que é a janela de 4 horas e meia, que é o tempo onde ele poderá ser indicado para este tratamento. E esse tratamento vai fazer uma diferença para ele, se ele vai ter sequelas ou não. Porque quanto mais rápido é iniciado esse protocolo, mais rápido ocorre o dissolvimento do coágulo e a reperfusão, volta o fluxo cerebral normal. Então, menos células, menos mortes de células cerebrais. Então, menor dano causado e menor a área cerebral prejudicada. Porém, tem algumas questões que devem ser analisadas: idade, risco de sangramento, procedimentos anteriores, históricos, contraindicações, tá? Se é um AVC isquêmico ou hemorrágico, então tem que ter certeza que é um AVC isquêmico, tá bom? Então, só resumidamente falei isso para vocês entenderem. Mas o nosso foco hoje, eu quero falar sobre o AVC, o código AVC, mas eu quero falar do foco do pré-hospitalar, tá? Que seria o código AVC no ambiente pré-hospitalar, antes da chegada no hospital. É importante saber isso? Sim. Todos os profissionais de atendimento pré-hospitalar, socorrista, bombeiro, precisam reconhecer rapidamente, porque isso vai fazer a diferença para que esse paciente chegue dentro do tempo recomendado, das 4 horas e meia, para poder receber o procedimento de trombólise, Então vamos pensar. O que é importante? Então uma pessoa está lá na casa, passou mal. Se não tem ninguém que sabe o que é um AVC, como que vai reconhecer? Uma frase pronta é: quem não sabe o que procura, não reconhece o que acha. Então isso vai fazer a diferença. Se eu souber o que eu estou procurando, eu vou saber reconhecer se é normal ou se é uma alteração. Ou pelo menos vou suspeitar. Essa é a parte mais importante do AVC. A partir de uma indicação, suspeitou, você já pode ir até o hospital para tirar a dúvida e fechar o diagnóstico, tá certo? Então, o suspeitar é a parte mais importante do protocolo. Bom, claro que não, existem várias partes importantes, mas para o leigo e para o tratamento e para o sim ou para o não, o suspeitar vai gerar aquela pulga atrás da orelha, que muitas vezes vai falar: será que é ou não é? Se eu estou na dúvida, eu sempre vou fazer tudo o que é possível para descartar o pior, ok? Assim como no infarto, o AVC é a mesma coisa, vou sempre pensar no pior, tá bom? Então, inicialmente, uma pessoa tem um início abrupto dos sintomas. A gente nunca fala: a pessoa está começando a ter um AVC faz uma semana. Não. Ela, na maioria das vezes, tem um início agudo, tá? Tanto isquêmico quanto hemorrágico, tá? Então, na maioria das vezes, a pessoa está bem e começa a apresentar sintomas. Vamos dar um exemplo: o desvio de rímel, que ela tem uma paralisia facial e vai ter uma queda de um dos lados da face, ela vai sentir o lado pesado, adormecido, vai começar a falar enrolado, a fala pastosa, parece que está bêbado. Você vai falar: nossa, o que está acontecendo? Está com sono? A fala bem pesada. Movimentação, vai sentir ou formigamento, a parestesia, ou mesmo a falta de não conseguir movimentar, vai paralisar metade do lado do corpo, que a gente chama de hemiplegia, tá? Então, são esses uns dos sinais, tá? Pode variar do AVC isquêmico para o hemorrágico, mas inicialmente pode começar semelhante os dois. Claro que o hemorrágico
evolui para uma forma mais grave assim que ele se instalado no organismo da pessoa, porque ele é um sangramento, ele vai prejudicar de forma mais grave a vítima, mas ele começa também alterando a fala, a pessoa fica confusa, sonolenta, às vezes comatosa, não responde, inconsciente, né? Já no AVC isquêmico, é mais difícil o paciente ficar comatoso, mas pode acontecer dele ficar atingir a área da fala e ele compreender o que você fala, mas não conseguir responder. A gente chama de afasia ou afasia global. Você fala, a pessoa olha para você e não te responde. Então, é muito difícil você falar só de olhar ou só da análise clínica se é isquêmico, se é hemorrágico. Tanto que o protocolo exige que seja feito para fechar o diagnóstico uma tomografia craniana, uma tomografia cerebral, para que você tenha certeza se é uma lesão, uma isquemia ou se é uma lesão hemorrágica, um sangramento. Bom, qual é a diferença do AVC isquêmico para o hemorrágico? Vamos lá, AVC isquêmico, o nome já fala, isquemia. A palavra isquemia é uma má perfusão ou uma obstrução, tá? O sangue não está chegando até o local necessário, que no caso a artéria cerebral está obstruída por um coágulo, né? Um trombo, que são fragmentos de células sanguíneas que se aglomeram e causam uma obstrução, um entupimento, ok? Se entupiu, o sangue não passa e não chega ao quê? Oxigênio e nutrientes, glicose para as células cerebrais. E a célula cerebral são os neurônios. Os neurônios são células com uma tolerância à isquemia muito pequena. Em poucos minutos elas já começam a ter morte cerebral. Por isso que o paciente apresenta os sintomas abruptamente, rapidamente, ok? Então, em cima disso, a gente tem que ter o quê? Rápido reconhecimento para acionar o protocolo, para iniciar as medidas da cadeia de suporte ao paciente que está tendo um AVC. Então eu vou comunicar o hospital para avisar o neurologista de plantão, vou reservar um leito na sala de emergência, vou reservar a tomografia, porque o paciente vai chegar, precisa já ir para realizar esse procedimento o mais rápido que possível, para já ter o laudo desse exame, para o neurologista avaliar as imagens e falar se esse paciente é um paciente AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, se ele tem indicação de fazer o procedimento da trombólise, que é o que vai fazer a diferença para esse paciente, para sequelas ou não. Porém, eu tenho que lembrar de uma coisa. O paciente ele tem uma janela de 4 horas e meia. E como que funciona essa janela? Vamos dar um exemplo. Que tem seu avô lá, tá em casa, estava assistindo novela, né? Vozinho sempre dorme cedo, né? Assistia a novelinha das 7, das 8 e tchau, vai pro berço, né? Você viu ele às 8 horas, ele deu boa noite, foi deitar, ele estava falando, andando normal, sem nenhum sintoma. De repente, às 10, você escuta um barulho no quarto, você vai ver, ele caiu da cama. Você tenta falar com ele, ele está apresentando desvio de rima, não consegue ficar em pé, está com fraqueza muscular, alteração neurológica. O que aconteceu com esse paciente? Ele teve um AVC ali daquele período. Você consegue afirmar das 8 às 10 que horas que foi? Você então vai ter que contar o início da janela de trombólise, que horas? O último horário que você viu o paciente bem, às 8 horas. Agora, se você está conversando com o paciente e de repente ele apresenta o sinal, então tá lá, 8 horas, 8h10, ele foi na cozinha tomar uma água e passou mal e ele estava bem às 8, 8h10 ele já não está mais, está apresentando sintomas, então você sabe que 8h10 é o ictus, que é o início do AVC, dos sintomas, da sintomatologia. Então, em cima disso, você vai ter 4 horas e meia desse início até, ou melhor, das 8 horas, melhor, vamos arredondar para ficar fácil. Então, das 8 horas, 9, 10, 11, 12, meia-noite e meia. Até meia-noite e meia, se ele fizer a tomografia, for avaliado pelo neurologista, ele pode estar recebendo o tratamento, certo?
Então, tentei dar esse exemplo para vocês entenderem de forma mais simples esse tempo da janela. Então, sempre o último horário que o paciente foi visto ou o horário que eu visualizei ele bem, tá? Que eu presenciei. Se não foi presenciado, eu tenho que olhar o último horário que ele foi visto bem. Então isso pode gerar um pouco de problema. Às vezes a pessoa vai deitar 10 horas e acorda de manhã com sintomas. Então eu não sei se foi no meio da noite, qual horas que foi. Então eu conto o último horário. Tá fora da janela? Sim. Infelizmente está fora da janela, mas ele vai receber acompanhamento, vai fazer tomografia. Pode ser que ele seja trombolizado, se tiver indicação, se os médicos perceberem. Vai variar um pouco, mas na maioria das vezes pode ser que sim, pode ser que não. Mas é comprovado por estudos que o resultado da trombólise ela é mais eficiente dentro da janela das 4 horas e meia. Depois disso, o paciente não vai ter um resultado tão satisfatório, porque ele já instalou que sintomas e danos, as sequelas, tá? O que foi sequelado, o que foi prejudicado, muitas vezes pode voltar gradativamente alguma coisa, mas com um mínimo de melhora, tá? Então, é muito difícil afirmar se esse paciente, eu vou fazer a trombólise, ele já vai ficar bem. Não, a trombólise é indicada para pacientes dentro da janela. Existem outros métodos, outros tratamentos para paciente que não vai ser trombolizado. Ele vai controlar a pressão, vai controlar a diabetes, vai ver os exames, ver o que pode ser feito, vai entrar com antiagregação plaquetária, vai entrar com outro tipo de anticoagulante para desobstruir aquela área, observar o tempo de absorção de um coágulo, né, se for um AVC hemorrágico, mas é um outro foco. Nosso foco aqui agora seria o paciente dentro da janela, dentro da fase aguda que a gente fala, tá? Então vamos pensar. Acionar então a ambulância, pensar no tempo que esse paciente iniciou os sintomas, tá? Então eu tenho que ter uma rápida abordagem. A gente fala que o tempo que eu tenho que permanecer na cena com esse paciente na casa, 10 minutos ou menos. Avaliei o paciente, verifiquei os sinais, vi que ele está num quadro de AVC. Já aviso o hospital para comunicar, para já iniciando o código AVC. Por isso que a gente fala, é o pré-hospitalar em comunicação com o hospital. Outra coisa, na hora de avaliar esse paciente, eu tenho que fazer o quê? Um ABC destro. Por que ABC destro? A de vias aéreas, B de respiração, C de circulação e D de destro, tá? É um mnemônico que no caso da avaliação do trauma, mas eu sempre gosto de usar ele. Por quê? ABC destro. O destro é aquele testinho do dedo para ver a glicemia, né, capilar. E esse exame vai mostrar quanto que está a glicemia desse paciente. Porque muitas vezes é confundido pelo leigo o AVC como uma hipoglicemia. Porque o paciente, quando está em hipoglicemia, não responde, não fala, fica totalmente desconexo, comatoso. Então, o pré-hospitalar tem que ter calma e controle da situação. Se for um AVC, você vai acionar o código. Porém, se for uma hipoglicemia, você vai funcionar um acesso e fazer a reposição da glicose, tá, endovenosa, para melhorar. E esse paciente vai recobrar consciência, vai voltar a falar normal, como se não tivesse nada acontecido, né? O milagre da glicose, ok? Outra coisa, paciente idoso. Idoso tem muita infecção de urina, muito quadro de pneumonia e entra em quadro de sepse, né? Um quadro infeccioso alto. E o quadro de infecção do paciente idoso, ele não apresenta febre, porém, ele causa um rebaixamento do estado geral. O paciente também pode ficar comatoso, letárgico por conta da infecção, ok? Então eu preciso pensar nessa característica para poder controlar essa infecção, porque muitas vezes pode ser um quadro infeccioso e não um AVC. Bom, outro ponto importante a ser comentado, pessoal, é o controle da pressão arterial. No paciente com AVC, a gente pode tolerar uma pressão arterial de 220 até 110, tá? Nossa, mais alta assim? Sim. Não é recomendado fazer captopril ou AS no paciente com suspeita de AVC. Se tiver que fazer uma medicação, vai ser prescrita pelo médico o niprídio, o nitroprusiato, tá?
Por quê? Ele é um vasodilatador, ele causa menos interferência, né, no processo cerebral e essa pressão deve ser baixada. Mas essa pressão não pode ficar menor do que 14, tá? Vamos dizer 14 por 10, 14 por 9 é o tolerado dessa pressão, tá? Por que isso? A pressão, nossa, não é normal pressão 12 por 8? Sim, mas para o cérebro, no caso do AVC, a pressão muito baixa, se o paciente já não está tendo uma boa circulação cerebral por conta da obstrução, se eu baixar a pressão, ele vai ter uma diminuição da pressão cerebral. E aí vai diminuir a perfusão cerebral e a oxigenação dos tecidos. Isso favorece a morte de células cerebrais, tá? Então, deve ser feito um controle, né? Manter o controle rigoroso da pressão arterial, não deixando passar de 22 por 110, ou melhor, 220 por 110 milímetros de mercúrio, mas também não abaixando demais, tá? No hospital, esse paciente vai ficar 24 horas com um monitor lá automático, verificando de hora em hora a sua pressão e com essa medicação Unipride. Se ela estabilizar abaixo de 220, né, 180, não precisa aumentar a dose da medicação, vai manter uma dose só para equilibrar. Depois de 24 horas que vai entrar com os antihipertensivos. Antes disso, vai manter só essa medicação, Unipride em bomba, tá? Medicação endovenosa para fazer um controle da pressão, ok? Outra coisa importante é pensar que o paciente precisa realizar, então, a tomografia, tá? Pensando que precisa definir se é um AVC isquêmico ou hemorrágico. Porém, nós estamos ainda no pré-hospitalar. Para que a gente faça uma avaliação e consiga definir se seria uma suspeita de AVC ou não, lembra que eu falei que a gente tem que suspeitar? A gente deve usar a escala de Cincinnati ou a escala de recomendação do Ministério da Saúde e do SAMU. Bom, primeiro eu vou falar do Cincinnati. O Cincinnati é aquela escala que avalia a força motora e a coordenação. Então você vai pedir para o paciente fechar o olho e erguer os braços. Então você vai perceber que se ele tem um AVC, ele vai começar a baixar um braço, né? Você dá as duas mãos para ele e fala: aperta minhas mãos. Ele não consegue apertar, ou um lado está mais forte, um lado está mais fraco, tá? Ou um lado ele não aperta. Você vê, se for uma hemiplegia, ele não consegue realizar a movimentação de um lado do corpo. Então você já tem só de olhar, né? Mas você tem que perguntar se não é um sintoma anterior também, ok? Então isso seria a escala de Cincinnati. Pede para o paciente dar um sorriso, ok? E a adaptação do Ministério da Saúde seria a escala do SAMU, que é uma para a gente lembrar facilmente. O que é o SAMU? S de sorrir. Pede para o paciente dar um quê? Um sorriso. Mostra os dentes, né? Porque você vai conseguir perceber o desvio de rima, tá? Se ele tem uma paralisação facial, ok? Outra coisa, pedir para ele abraçar. Por quê? Porque ele vai erguer os braços e você vai conseguir avaliar a movimentação dos dois braços. Ou até mesmo erguer os braços, abrir e fechar, né, as mãos para verificar a coordenação e a força motora. Você pede para ver a força, manda ele empurrar a sua mão. Você põe sua mão aqui e fala: empurra minha mão para baixo, agora empurra para cima, para você avaliar quanto de força essa pessoa tem. Outra coisa, pedir para falar uma frase difícil ou uma música, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, ou canta uma música, a música da Xuxa, né? Para avaliar a fala, né? Se não tem uma disartria, se não tem uma afasia, né? Se não tem um desvio de rima, ok? Então você vai falar a frase: rato roeu a roupa do rei de Roma. Rato roeu a roupa do rei de Roma. Tem pessoas que têm um desvio pequeno. Às vezes você acha que é uma coisa normal da pessoa, então você tem que avaliar isso também, ok? E o U de SAMU, né? No caso de U de urgente, porque você deve ligar para o SAMU para que ele venha o mais rápido possível. No caso, a gente está falando nós como os profissionais, né? Alunos, né? Estudando a parte de atendimento pró-hospitalar do Código ABC. Mas é uma pessoa em casa, né? Essa é uma campanha do Ministério da Saúde, então eles divulgaram essa informação para quê? Para divulgar e disseminar, para que todos saibam
como reconhecer rapidamente e saber como pedir ajuda. Assina uma parada, assina o código AVC, ok? Então, só para a gente relembrar, um rápido reconhecimento, certo? Pensar no tempo, na janela, perguntar quando foi visto pela última vez, né? Pensar nesses sinais e sintomas, se esse paciente apresenta alguma, se ele tiver um sinal de alteração, desvio de rima, queda da face, hemiplegia, disartria, perda de força motora, rebaixamento do nível de consciência e tiver com a glicemia normal, sempre suspeitar. Ah, mas é infecção de urina. Sim, vai tratar a infecção de urina. Vai fazer a tomografia, não vai dar nada, mas eu tenho que tentar verificar, porque é melhor eu ir lá fazer o exame e não dar do que não fazer esse paciente ficar com sequela. Isso daí vai causar um problema de saúde pública, porque esse paciente vai ficar acamado, dependente de cuidado, vai causar querendo ou não, um sofrimento para a família que vai precisar cuidar, alguém vai ter que ficar ali em cima 24 horas, alta dependência, uso de sonda enteral, esse paciente pode ser que não se alimente pela boca, uso de fralda, um custo tanto de reabilitação também para esse paciente, ok? Então vamos criar a consciência, tá, pessoal? E pensar. Agora a gente está no período do frio. O frio aumenta, né, a estatística e o número de casos de AVC, tá? Aqui em Bauru a gente tem um hospital de base, que é referência no tratamento de AVC, né? Eles têm uma certificação, que é a certificação diamante, que é uma certificação internacional, né? Então aqui na região é o hospital que tem maior estrutura para estar realizando esse tratamento, ok? Então, toda vez que tiver um AVC, ligar para o SAMU e encaminhar. O tratamento que é feito no hospital de base é feito na Unimed, é feito nos outros hospitais, ok? Isso vai depender, então, da integração da equipe do pré-hospitalar, do rápido reconhecimento, encaminhamento, o ambulatório fazendo a parte da tomografia, o médico neurologista chegando a tempo, indicando se tiver condições de fazer a trombólise ou não, ok? E assim a gente conseguindo melhorar as condições e diminuindo então as sequelas de um paciente. Tem pacientes que chegam com sintomas iniciais, é trombolizado e sai lá como se nada tivesse acontecido, ok? Então tem uma grande eficácia desse tratamento, porém deve ser visto, não é para todos os pacientes que tem essa indicação também. Então tem que se pensar, mas os médicos avaliam isso no momento da avaliação do paciente, beleza? Então, esse foi o vídeo do código AVC, tá? Para que a gente conheça um pouquinho dessa patologia e desse protocolo que faz parte do APH, né? Que é o atendimento pré-hospitalar e é interessante para a população também. Beleza? Obrigado, pessoal. Boa noite.